Dando continuidade da segunda parte do nosso vídeo, Física, segundo ano do ensino médio, Termodinâmica e Transformações Gasosas. Nós temos aqui 3 transformações e a lei geral dos gases. Quem são essas 3 transformações gasosas? Isotérmica, isocórica e isobárica, e a lei geral dos gases. Começando pela transformação isotérmica. Iso é um prefixo grego, térmica quer dizer temperatura, ou seja, igual temperatura. Significa dizer temperatura constante. Qual é a fórmula? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Lembrando, gente, que na isotérmica a temperatura é constante, o T de temperatura não aparece na fórmula. Transformação isocórica, também chamada de isométrica ou isovolumétrica. Quem é constante? O volume. Qual é a fórmula? Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre a temperatura final. Lembrando que V de volume também não aparece nessa fórmula. E a última transformação, que é a isobárica, o que acontece nela? Apenas a pressão é constante, certo? Vai variar volume e temperatura. Qual é a fórmula? Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. E a lei geral dos gases, o que acontece? É a junção das equações de Boole-Mariotte e Charles-Gay-Lussac, que vai ser pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial, que é igual a pressão final vezes volume final dividido ou sobre temperatura final, que é igual a uma constante. Ok? Transformação adiabática. É a transformação que ocorre sem a troca de calor com o meio externo. Exemplo: a expansão adiabática é utilizada no resfriamento de gases, pois a temperatura do sistema diminui e o gás resfria, já que perdeu parte de sua energia interna. Na prática, podemos observar a expansão de um gás adiabaticamente quando pressionamos um desodorante em spray. Ao tocar no material que se expande da saída, percebemos que ele está frio. Bom exemplo aqui. Transformação adiabática é sem troca de calor com o meio externo, o meio de fora do recipiente. Então, o que acontece aqui? Nós temos um exemplo de expansão de um gás, onde o desodorante em spray, o que ocorre, o gás ele sai frio, bem resfriado. Outro exemplo que nós temos aqui não é mais de expansão, e sim de compressão. Exemplo, essas bombas de encher pneus, sejam ele um exemplo de bicicleta. Essas bombas de ar, o que acontece? Ela não troca o calor com o meio externo e elas aquecem bastante. É normal aquecer? É, mas não demais. Quando trabalhadas intensamente, chegam a danificar a bomba de ar. Por quê? É um exemplo de transformação adiabática em compressão de um gás. Ok? Para pensar. Os fabricantes de pneus informam sempre a pressão recomendada para garantir o bom funcionamento e aumentar a vida útil dos pneus. Por esta razão, é preciso sempre verificar a pressão dos pneus de um automóvel. Gente, nem só de carro, assim como moto, bicicleta, é bom sempre manter a calibração dos pneus. Pensando no problema que acabamos de resolver, qual seria a ocasião mais apropriada para se fazer uma verificação e ajuste da pressão dos pneus de um automóvel? Bom, gente, já tínhamos visto aqui na leitura inicial do texto que os pneus é para garantir o bom funcionamento e aumentar a vida útil deles. Uma boa manutenção, uma boa pressão, certo? Então, o que acontece aqui? Os pneus eles são responsáveis por a estabilidade do veículo, a segurança. E um pneu descalibrado vai provocar o quê? Rachaduras e até explosões ou danificação, vai se estragar o pneu. Isso, prejuízo na economia. Então, o que acontece aqui? Qual é a verificação mais apropriada para se fazer na pressão dos pneus? Gente, tem vários estudos. O que eu vi mais apropriado
mais interessante foi a respeito da pressão em relação à temperatura, que assim que o veículo ele sair da garagem, pela manhã os pneus estão frios. Eles estando frios, o que acontece? Não vai ter um resultado diferente na pressão, porque quando ele aquece, a pressão também, depois que ele anda muito, a pressão também altera, e isso vai dar um resultado não com muita exatidão ou precisão para a calibração do pneu. Portanto, é interessante calibrar sempre ele em temperaturas frias. Vamos resolver juntos. O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, lb/pol elevado ao quadrado. Gente, lembrando que essa libras-força, aqui nos calibradores que a gente percebe mais em postos de combustíveis, ela não é dada nessa medida, é mais em PSI, que é do inglês, que equivale à mesma libras-força por polegada quadrada, a uma temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em lb/pol elevado ao quadrado, que é libras força por polegada quadrada, desprezando a variação do volume do pneu. Veja que dado interessante aqui, ó. Desprezar a variação do volume do pneu. Se é para desprezar o volume, então veja no texto que praticamente não houve variação no volume. Logo, trata-se de uma transformação isocórica, que é a mesma isovolumétrica. Qual é a fórmula? Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Portanto, vamos ver como ocorre essa transformação das temperaturas. Note também que, antes de usar a equação, é preciso que as temperaturas estejam na escala Kelvin. Então, eu vou conseguir aqui o pincel para destacar no texto, ok? Pois bem, temos aqui a temperatura inicial é quanto? 14 graus Celsius. Localizou aqui no texto. 14. Sabemos que a pressão inicial de Kelvin é 273, sendo que a máxima é 373. Inicial 273. Quando eu somar 14 graus Celsius mais 273 Kelvin é igual a quanto? 287 Kelvin. Está aqui o cálculo. Certo? Temos a temperatura final. Ou seja, se elevou a quanto, gente? A 55 graus Celsius. Tá aqui, ó. O que acontece? Soma 55 mais 273 Kelvin, que é igual a quanto? 328 Kelvin. Certo? Qual é o próximo passo agora, gente? Vamos substituir na fórmula os dados numéricos, trocando eles pelas letras da fórmula. Quem é a pressão inicial? A pressão inicial, quando pegamos aqui no início da questão, ó, ele está em 21 libras força, certo? Então tá aqui, ó, P1 é igual a quanto? 21, ok? Quem é a temperatura inicial? A temperatura inicial, temos feito aqui, foi quanto? 287 Kelvin. Está aqui presente também na fórmula, que é igual. P2, eu não tenho como saber porque é para determinar a pressão interna correspondente. Então, não tem como eu saber, só efetuando o cálculo. Então, vai ficar P2 mesmo. E quem é a temperatura final? 328. Foi o que fizemos aqui, ó. Substitui na fórmula também, ó. T2 e 328. Vamos lá. Fazemos uma multiplicação cruzada, é isso? 287 vezes P2, ó, tá aqui na fórmula. E 328 vezes 21, ó, também tá aqui na fórmula. P2 é igual a 328 vezes 21 dividido por 287, certo? Que é igual
328 vezes 21 é igual a 6.888 sobre, ou dividido por 287, que é igual a 24 libra força por polegada quadrada, que é o mesmo que 24 PSI que percebemos nos calibradores de postos de combustíveis. Ok? Vamos resolver juntos. Um gás é mantido a volume constante, tem pressão inicial P e temperatura inicial T igual a 27 graus Celsius igual a 300 Kelvin. Determine na escala Celsius a temperatura em que esse gás exercerá o dobro da pressão inicial. Foi boa essa questão aqui. Ela já disse que o volume é constante. Resolução. O gás evolui de estado Pzinho, V maiúsculo e 300 para o estado 2Pzinho, V maiúsculo e T final. Como a transformação é isovolumétrica, temos... Gente, vamos aqui detectar os dados na questão. Vou utilizar aqui o pincel. Diz que o volume é constante. Ok. Se o volume é constante, a transformação é o quê? Isovolumétrica. Foi boa. Ele já deu a transformação em Kelvin lá no começo. Ó, 27 graus Celsius mais 273 Kelvin é igual a quanto? 300 Kelvin. Ok. A transformação isovolumétrica vai ser como? Vai ser a pressão inicial sobre a temperatura inicial, que é igual à temperatura final sobre a temperatura final, certo? Então, aqui nós temos que fazer a substituição na fórmula, pois vamos lá. A pressão inicial, vamos pegar os dados no texto. A pressão inicial, ele disse que é quem? Vou pegar aqui o pincel. Perdão aqui. Vamos ver aqui a pressão inicial. Quem é a pressão inicial que ele quer? P, tá aqui, ó, Pzinho, certo? Aí substitui na fórmula, tá aqui, ok. Quem é a temperatura inicial? 300 Kelvin, ó. Só circular aqui, tá presente na fórmula. Quem é a pressão final? Ele disse que ela evoluiu, ficou o dobro. O gás exercerá o dobro da pressão inicial. Então vai ser quem? 2P. E ele quer saber a temperatura que esse gás vai exercer. Então, ele quer a temperatura. Tá aqui, ó, T2. Ok. Nós temos que montar aqui uma regra de 3. Como ele quer descobrir a temperatura, vai ser Pzinho, que vai ser a pressão inicial, vezes a temperatura final. Como a ordem dos fatores não altera o produto, ele é uma multiplicação, ele quer apenas a temperatura final, Pzinho vezes T final vai ficar apenas quem? T final, tá aqui, ó. E 2P vezes 300 é igual a quanto? 600. Portanto, a temperatura final aqui é quanto? 600 Kelvin, ok? Ele quer a pergunta que responda essa temperatura em Celsius, certo? Então, eu vou fazer como? Se deu 600 Kelvin, é só subtrair 600, eu vou tirar quanto? 273, que é o inicial de Kelvin. 600 menos 273, TC é igual a 327 graus Celsius. Pronto, respondemos a questão finalizada. Vamos para o próximo slide. Vamos resolver juntos. Uma massa de hidrogênio sob pressão de 2,5 atm e temperatura de 77 graus Celsius ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Calcule seu volume nas condições normais de temperatura e pressão. Resolução. Inicialmente, determinamos a temperatura absoluta correspondente a 77 graus Celsius. Como é a pressão inicial,
eu vou somar mais 273 Kelvin, que é igual a quanto? 77 mais 273 igual a 350 Kelvin. Vou usar aqui o pincel para ilustrar melhor. A temperatura é de quanto? 77 graus Celsius. 77 que somado com 273 ficou em 350. Ok. Para as condições normais de temperatura e pressão, temos T é igual a 273P, 273K, que é Kelvin, e P é igual a 1 atm, que é a pressão. Lembrando que um atm é um atmosférico, que é uma atmosférica métrica térmica, certo? E vamos substituir na fórmula esse 1 atm, que é uma atmosfera. Pois bem, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P vezes V sobre T. Vamos substituir na fórmula. Quem é P1? A pressão inicial, 2,5 atm. Está aqui presente. Ok. Quem é o volume inicial? 500 centímetros. Também está aqui presente. Quem é a temperatura inicial? 350 Kelvin. Aqui presente na fórmula. Igual. Quem é a pressão final? Ele quer tudo em CNTP, certo? Que é a condições normais de temperatura e pressão. A pressão, ela normal vai ser quanto? 1 atm, ok? Tá aqui na fórmula. Ele quer que determine, pessoal, aqui, calcule seu volume, ó. É o que ele quer, ó. Tá aqui, ó. Percebam o destaque. Calcule o volume. Pronto. Então vai ser o volume que nós vamos calcular. Colocar aqui, ó, V final. E a temperatura final, ele também pediu em CNTP, que é quanto? 273 Kelvin, ó. Tá aqui presente. Pronto. O que vamos fazer aqui? Primeiro resolver a multiplicação na parte do numerador. É isso? Vai ficar como? 2,5 vezes 500 é igual a 1.250. Você pega 1.250 e multiplica por 273, que é igual a quanto? 341.250. Quando você pegar 341.250, divide por 350, que vai ser igual a quanto? A 975 centímetros cúbicos. Fazer aqui uma revisão. Você vai multiplicar 2,5 vezes 500, o resultado vai multiplicar por quanto? Aqui cruzado, 273. 1V, que é igual a 350, e faz o isolamento, que vai ficar V é igual a 341.250 dividido por 350, que é igual a 975 centímetros cúbicos, ok? Referências bibliográficas foram os créditos da pesquisa. Concurso professor, autor, materiais, Lei Geral dos Gases e Transformações Gasosas, disponível em Educação, de Pernambuco. Silva Cláudio Xavier, que é Física Aula por Aula, Mecânica dos Fluidos, Termologia, Óptica. Cláudio Xavier da Silva, Benigno Barreto. Transformações gasosas, disponível em Brasil Escola, do site UOL. Transformações gasosas, disponível em Manual da Química. Transformações gasosas, disponível em Infoescola. Todas pesquisas realizadas em 12 de julho de 2020. Uma frase aqui de um grande físico, Albert Einstein, onde ele diz o seguinte: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desiste de seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Nunca devemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos estudos, da vida, do trabalho, da nossa saúde. Enfim, não desistir de nada em nossa vida. Desejo muita saúde, vai ficar tudo bem, saudades de todos, bons estudos e muito obrigado.